Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Esta semana nós vamos estudar a designação do Vem-Segue, que é da sessão 98 até a sessão 101. É uma sessão incrível, né? Eu sei que eu sempre estou falando isso, mas a gente aprende tanta coisa em Doutrina e Convênio. Aliás, esse ano a gente está aprendendo muita coisa, tá bom? Tem vários canais que falam aí sobre o Vem e Segue. E tem um que particularmente é o primeiro a lançar o vídeo, tá bom? É o Alex S Brasil. Eu gosto muito do conteúdo dele, eu acompanho. Ele passa por todos os tópicos ali do próprio manual do Vem e Segue. Então, se você ainda não é inscrito no canal, tá bom? Alex S Brasil, que faz o conteúdo do Vem e Segue, se inscreva. Vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo, tá bom? Só clicar aqui lá no canal dele e se inscrever. Ontem mesmo, no domingo, ele postou às 15 horas da tarde. Ele já tinha colocado o conteúdo dele aí do Vem e Segue, que é para essa semana. Ajuda muito aí no ensino no lar, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, né, a sessão 98, versículo 2. Eu vou falar a respeito de oração, como Deus ele se importa conosco e ele responde às nossas orações. Como eu ensino a semana inteira, todo dia, né? Eu vou trazer um outro dia aqui, por que o Senhor não responde às orações, ou por que às vezes a resposta demora um pouco para Deus responder. E às vezes a resposta é não também, né? Da oração. Mas hoje eu quero falar sobre Deus respondendo nossas orações, tá bom? Então, da sessão 98 à sessão 101, eu quero que vocês escolham aí qual é a sua escritura do coração. Qual dentro dessa designação te chamou mais atenção e compartilha comigo por que você gostou dessa escritura, tá bom? Eu vou compartilhar aqui. 98, versículo 2 diz assim: esperando pacientemente no Senhor, porque vossas orações chegaram aos ouvidos do Senhor de Sabaote, que estão registradas com este selo e testamento. O Senhor jurou e decretou que serão atendidas. Aqui o Senhor está falando que as orações seriam atendidas aqui do povo. As orações do povo chegou ao ouvido do Senhor de Sabaote. Sabaote significa o criador do primeiro dia, tá bom? Então tá falando do Senhor aqui. E falou, nessa escritura fala que a oração ela chegou ao ouvido do Senhor. Então eu acho bem interessante sobre isso, que o Senhor sempre está ouvindo as nossas orações. Às vezes a resposta pode ser não, vai demorar um pouco para nós sabermos qual é a resposta, mas o importante é saber que Deus ele está sempre nos ouvindo. E ele se importa conosco, tá bom? Eu vou compartilhar aqui essa parte aqui que fala esperando pacientemente no Senhor, né? É a gente orar, mas também confiar em Deus, esperar, né? Que hoje em dia a gente fica muito impaciente, porque as coisas são muito rápidas, né? Então, até mesmo comercial, se você parar para observar comerciais, em cada 5 segundos, pelo menos, eles já mudam o foco da tela para um outro ângulo, mesmo sendo a mesma pessoa. Porque a pessoa fica entediada às vezes de ver ali o mesmo som, a mesma parada ali. Então isso chama muita atenção. E isso faz com que as pessoas fiquem muito ansiosas também, tá bom? Não esperem muito, acaba criando um hábito assim. Bom, enfim, a gente tem que saber esperar no Senhor, confiar. Essa sessão fala sobre isso. Os membros da igreja estavam sofrendo, sendo expulsos de sua cidade, estavam orando e essa revelação veio, que o Senhor ouviu a oração do seu povo, tá bom? Então, eu gosto, quando eu falo de oração e esperar no Senhor, eu gosto também da sessão 133, 45, que diz assim: pois desde o princípio do mundo, homem algum ouviu, nem percebeu pelo ouvido, nem o olho algum viu. Ó Deus, além de ti, qual grandiosas são as coisas que preparaste para aqueles que esperam em ti, né? Então nunca na história do mundo teve um Deus na qual preparou tantas coisas, a qual nossos olhos não viu, nossos ouvidos nunca ouviu. Então é um Deus maravilhoso e com certeza Ele ouve as nossas orações, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma história lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 5 em diante. Bom, essa história ela é um pouco diferente dentro do contexto ali, porque é uma época que eles estavam vivendo em guerra, conquistando o território, e no meio do capítulo aqui, né,
de 2 Reis, capítulo 6, de repente para a história e conta a história de um homem que perdeu um machado. E olha só que interessante, como o Senhor ele ouve as orações das pessoas e se importa com cada coisa. Diz assim, ó, no versículo: E sucedeu que quando derrubava uma das vigas, ou seja, a árvore, né, o ferro caiu na água. E clamou ele dizendo: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus. O homem de Deus aqui era o profeta Eliseu, né? Onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e ele lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse-lhe, levantando. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E aí olha só o versículo, depois conta essa história e depois já volta para a guerra de novo, olha só. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos dizendo, em qual dos lugares estará o seu acampamento. Veja que no meio de uma situação de guerra, de coisa, o Senhor mostrou aqui, essa história não tem nexo com a guerra, não tem nexo nenhum com a história que está acontecendo. Mas para mim essa história mostra como o Senhor ele se preocupa com cada detalhe, com cada coisa que nós passamos. Seja, pode estar acontecendo coisas grandiosas no mundo, a pandemia ou alguma tribulação. E por que ele não vai dar atenção a você? Você tem que pensar nisso. Você é uma pessoa especial para Deus. E isso é importante para você, então é importante para Deus. Então voltando para a história aqui, aquele servo, aquele homem, ele estava cortando madeira e o machado saiu, né, de ferro ali, saiu e caiu na água. E ele disse, ai meu senhor, era emprestado, né? Ele clamou a Deus, na verdade, né? Nossa, e agora, né? Era emprestado. Lembrando que naquela época, né, um machado valia muito dinheiro, porque não tinha tecnologia como hoje, então tinha que achar o mineral, né, o minério, né, aliás, ali, para fundir ele, tem que fazer em uma alta temperatura para derreter o minério da rocha e depois derramar e fazer o machado. Então era algo caríssimo, né? E o homem perdeu, né? Saiu do cabo enquanto ele estava cortando a árvore e caiu lá no Rio Jordão. E aí ele falou, nossa, não era meu, né? E ele clamou ao Senhor. E aí o homem de Deus, o profeta, falou, onde caiu? Ele falou ali, ele cortou um pedacinho de madeira, jogou lá na onde ele havia indicado e o ferro flutuou. Nós sabemos que ferro não flutua. E aí ele mandou o homem lá e pegar. Isso mostra como Deus ele está atento e se importa conosco em nossas orações, tá bom? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Lembrando dessa história do machado, o Tom Cavalcante ele contou uma mensagem inspirada nesse aqui, dando um sentido ali um pouco adverso. Eu vou compartilhar com vocês, essa mensagem tem no YouTube também. O Tom Cavalcante ele conta o seguinte, uma mulher, ela saiu para buscar lenha, né, para fazer comida para sua família ali, fogão a lenha, então ela foi buscar gravetos e ela levou o machado. E quando ela estava cortando, né, aqueles gravetos, aqueles pedaços de árvore, o machado caiu na água. E então ela começou a chorar e ela clamou ao Senhor que pudesse ajudá-la. E então o próprio Senhor, né, Deus, ele aparece até a mulher e diz, mulher, por que você chora? E aí ela diz, o meu machado caiu na água, né? E aí Deus falou para ela, eu vou buscar o seu machado. E aí o Senhor ele entra na água e quando ele sai ele traz um machado de ouro. E aí ele pergunta para a mulher, mulher, é este o seu machado? Ela disse, não, Senhor, não é este. Muito bem, eu vou voltar lá e vou buscar. E o Senhor entra novamente na água e traz um machado de prata, né, e pergunta, mulher, é este o seu machado? Ela olha aquele machado de prata e diz, não, Senhor, não é este. E ele vai lá pela terceira vez e traz o machado dela que era de ferro, né? Mulher, é este o seu machado? Ela falou, sim. O Senhor se alegrou muito com a honestidade da mulher e mandou ela ir embora com os 3 machados, né? Enfim, ela foi para a casa dela. Um tempo depois, ela sai com o marido dela passeando e está andando na beira desse rio e o marido dela cai no rio e ele não sabe nadar e ele afunda. E naquele mesmo instante ela começa a chorar e clama a Deus.
E aí novamente Deus aparece a ela e diz: mulher, por que choras? Ela disse: o meu marido caiu na água, né? E eu preciso que ele volte. Aí Deus falou: eu vou buscar o seu marido. E aí o Senhor entrou na água. Quando ele saiu, ele trouxe o Rodrigo Santoro. E aí ele perguntou para a mulher: mulher, é este o seu marido? Ela olhou assim e disse: sim, 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 é este. Aí ele falou: mulher mentirosa, né? Deus ficou bravo com ela. Mas quando ela percebeu, ela logo arrumou uma desculpa. Ela disse: não, não, Senhor, deixa eu me explicar. Foi um mal entendido. Tá bom? Se eu dissesse para o Senhor que não era ele, o Rodrigo Santoro, você entraria na água de novo e traria o Giannichini para mim, né? Reinaldo Giannichini. E se eu dissesse que não era, também você entraria de novo e traria o meu marido. E eu não posso ser uma mulher com 3 homens, né? Trigamia. Então, eu sou uma pessoa humilde. E por isso eu disse que era este o primeiro, né? Então, no resumo da história do Tom Cavalcante, quando a mulher quer mentir, ela engana qualquer um, né? Mas no sentido da história que eu vou compartilhar aqui, é que Deus ele ouve a sinceridade do nosso coração. Não tem como nós enganarmos ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Tá bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês dizendo que Deus ele se importa conosco e ele ouve cada oração que nós fazemos. Ele ouve as nossas orações e atende. Tá bom? Assim como a história do machado, aquele homem perdeu, não era dele. Em meio à guerra, em meio a tantas coisas que estavam acontecendo no mundo, o Senhor se importou com aquela única alma e foi lá e fez com que o seu servo trouxesse novamente o machado. Eu sei que Deus ele ouve as suas orações e a minha oração. Bom, eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.